E no vídeo de hoje eu quero conversar com você do porquê que alguns donos de negócios não conseguem delegar. Não conseguem delegar por mais que se esforcem, tentam criar processos e ninguém segue. O que será que está por trás disso? Por que de repente, em alguns casos, os donos se esforçam tanto, criando processos, fazendo reuniões e o time não consegue operacionalizar, as pessoas que trabalham com esse dono de negócio não conseguem executar. Então, no vídeo de hoje eu quero mostrar a raiz por trás dessa questão de delegar e não funcionar na prática, do que o que está ocorrendo com os donos de negócios, que eles tentam fazer isso, mas acabam só perdendo tempo, e o que fazer. Existe uma chave que, se você gira ali, vai ajudar o dono do negócio a destravar esse tipo de situação que envolve delegar, construir autonomia no time, pessoas que aliviem na carga do operacional. Então vamos lá? Primeira coisa que a gente precisa conversar é o seguinte: a dificuldade em delegar tem a ver com uma questão mais interna, de um trabalho interno do dono, no qual ele precisa ter algumas percepções a respeito da forma como ele vem lidando com os relacionamentos de trabalho dele. Então, vamos falar de algumas questões aqui que são importantes, né? Alguns donos de negócios, por questões pessoais, por questões familiares, traumas que ocorreram na infância, sem entrar muito aqui na psicologia da coisa, acabaram gerando uma desconfiança, cultivando uma relação de desconfiança entre as pessoas. Talvez, não sei se esse é o seu caso, mas pode ser, mas talvez você já tenha trabalhado para uma pessoa que tinha essa questão, que não confiava, que por mais que a pessoa, você via que era uma pessoa bem intencionada, ela não abria o jogo, ela normalmente era desconfiada, ela não passava o bastão da confiança ali. Muitas dessas pessoas são até chefes, né, que têm tendências a serem centralizadores, são pessoas que têm uma boa vontade ali, mas não treinam, acumulam conhecimento só para si. E quando você passa por uma situação dessa de trabalhar com pessoas assim, você começa a identificar que, olha, essa pessoa ela tem dificuldade de confiar. Delegar tem a ver com um pouco de confiança também, é importante a gente entender isso, né? Então, nesse caso, a gente vê pessoas no negócio com uma tendência a serem mais prisioneiros do que parceiros. Então, a primeira coisa que eu quero que você compreenda, quando há essa questão emocional, se você passa por isso, se você já viveu essa situação e de repente pode até estar reproduzindo sem perceber, é que as relações de trabalho, elas demandam confiança. E a confiança, ela tem sido um termo, uma forma de pensar que ela acaba sendo muito distorcida, ela perdeu um pouco de significado. Então, já aconteceu de atender clientes aqui que diziam o seguinte: cara, eu confiei, cara, eu entreguei nas mãos daquela pessoa que eu trabalhava e o cara me sacaneou, ele me traiu, ele roubou dinheiro da empresa. E, cara, já atendi clientes que tiveram essa situação, inclusive com familiares dentro da empresa. Agora, o problema está aí na questão do confiar, né? O confiar nesse sentido foi uma confiança ingênua, foi o delargar que a gente chama. A pessoa simplesmente largou a administração, por exemplo, financeira. No caso desse cliente, ele tinha um parente que tinha um problema com drogas, se eu não me engano, e tinha um problema de compulsão ali. E, cara, você vai deixar a grana toda na mão de uma pessoa que você sabe que tem dificuldades, que está passando por dificuldades ali, confiar cegamente. Então esse foi um grande problema, e não tem nenhum problema a outra pessoa ter problemas de saúde como um todo, de saúde mental. O problema é que esse cliente não acompanhava, não fez um monitoramento na correria do dia a dia, tratava muitas frentes do negócio, fazia atendimentos no estabelecimento, e ali não dava tempo, né? O argumento era que não dava tempo. Então, na verdade, não era bem isso, tá? Era uma questão de compreender a importância de se fazer um acompanhamento. Entre outras áreas, eu tenho também áreas de clientes delegando o suporte e não conseguirem delegar o suporte. E aí, quando a gente vai investigar, o que eu percebo? Bom, não existiu acompanhamento, não existiu um devido acompanhamento ali do colaborador para se gerar resultado. Você imagina o seguinte, comigo, muitas vezes a gente trabalha a modelagem do dono, né? Então é o dono que começa fazendo a maior parte das coisas na empresa, ele começou sozinho, ele deu o arranque inicial ali.
Agora você imagina num atendimento de suporte, uma pessoa ter que aprender a se comunicar, a falar, a usar as palavras que são parecidas, que são de acordo com os princípios do dono. Você imagina ensinar isso para uma pessoa? E o trabalho cognitivo, né, o trabalho de aprendizado que isso exige, é um trabalho grande. Se você tem um pouco de bom senso, você vai planejar isso para um bom senso e noção, né? Quero dizer o seguinte, né? Então, a pessoa planeja isso para alguns, pelo menos 3 meses ali para conseguir ter treinado bem. Isso não significa que a pessoa só vai começar a trabalhar depois dos 3 meses, mas a pessoa vai ter um acompanhamento. Recentemente tive um cliente que é mais jovem, que está um pouco mais ansioso para crescer, e ele disse que ele começou a treinar, mas não está na velocidade que ele gostaria. E eu perguntei para ele, cara, mas peraí, vamos só lembrar. Você falou para mim que você contratou a pessoa na semana passada e ia começar na segunda. Isso era uma sexta-feira. E aí, o cara falou, não está na velocidade que eu gostaria, sendo que fazia 4 dias que ele começou a treinar. Então existe aí também um ponto de atenção aí da ansiedade, né? Hoje eu atendo, tenho que regular muito com meus clientes a ansiedade na hora de obter resultado. Da mesma forma que você vai treinar uma pessoa de suporte, você não pode imaginar que em 1 semana, 2 semanas a pessoa vai lá e vai ter resultado, certo? Então, isso significa um pouco de falta de noção do tempo da gestão. A outra significa, o primeiro passo eu falei da confiança nas pessoas, por questões internas ali que levam muitas vezes a delargar. Você vê que é um comportamento até contraintuitivo, a pessoa desconfia tanto das pessoas que num caso assim ela acaba deixando na mão de uma pessoa sem fazer o devido acompanhamento diante das questões cruciais ali do negócio. Então, principalmente com a parte financeira, né? Então, qual pode ser alguns pontos de atenção que eu quero trazer para você avaliar? Aquela crença de que ninguém faz tão bem feito quanto eu, né? Só eu sei fazer, ninguém vai fazer tão bem feito, é uma questão de desconfiança mesmo no outro. Experiências ruins anteriores, então, como a pessoa não tem experiência, como ela não tem base de gestão, não tem noção de gestão do tempo da gestão, e ela teve questões internas ali com relação aos relacionamentos, ela vai acabar, relacionamentos de trabalho, ela vai acabar tendo experiências ruins anteriores que vão reforçar essas experiências futuras, dizendo assim, ó, eu não consigo delegar. Então, esses são alguns pontos de partida aqui para você compreender por que pode estar travando o delegar. Então, vamos recapitular aqui. Primeiro, delegar tem a ver a dificuldade de delegar tem a ver com confiança. Mas confiança não em si mesmo somente, mas confiança interrelacional, que, cara, hoje se você investigar, tem muito a ver com trauma de traição, trauma de abandono, tem uma série de coisas psicológicas que se a gente observar, as pessoas viveram isso e elas reproduzem isso nos relacionamentos interpessoais, tá? Se você vive isso, procure um psicólogo, procure um terapeuta que possa ajudar você a lidar com essas causas, tá? Porque isso ajuda bastante depois a reforçar a confiança. Outra parte também é delegar e criar experiências ruins, que eu dei o exemplo assimétrico de delegar área financeira para uma pessoa sem fazer o devido acompanhamento. Aí não vai funcionar também, vai gerar experiência ruim e a pessoa não vai conseguir confiar em delegar, vai achar que não é possível delegar. Depois tem a falta de noção do tempo da gestão, que eu dei o exemplo do cliente aqui, 4 dias treinando, não estava satisfeito ainda com o tempo, sendo que a gente sabe que o mínimo para conseguir ter uma performance mais consistente ali são pelo menos 3 meses, considerando 60 horas de treinamento ao longo desses 3 meses, né? Então é um valor razoável, tá? Pela experiência aqui, e que muitos donos de negócios por estarem muito apressados, muito sobrecarregados, acabam se negando a olhar, ok? Bom, então foi isso. Me conta aí nos comentários aqui desse vídeo se alguma dessas situações tem te impedido de delegar com consistência. E se você quer se aprofundar, quer aprender como delegar com mais confiança, quer estar no limite operacional e quer construir um time que opere com maior autonomia, delegando com confiança as tarefas e consistência, as tarefas que você tem no seu negócio, considere clicar no link da descrição abaixo aqui, onde eu mostro como funciona o método Aliança Proativa, né, que é o método aqui da Decision Pro, onde eu ensino a donos de negócios que estão no limite operacional a delegarem com confiança, ok? E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te deu um norte a respeito desse assunto, você também considere dar o seu like, inscreva-se aqui no canal e até o nosso próximo vídeo.